E daí, cara, o que a gente viu em campo foi, talvez, o melhor jogo a nível de postura, de identidade, de valentia do Manchester United na temporada. Então, apesar do empate, não sei se vocês ficam com essa sensação, eu achei que o Manchester United venceu o que precisava vencer. Na cabeça do Rubem Amorim, talvez depois da partida, ele dá várias entrevistas falando que ele está zangado, né? Tá bravo porque que o time dele não se entrega. Não se... É o mad, né? Eu traduzi como zangado. Caramba. E não é o anão da Branca de Neve. Pois é. Entendeu? E ele disse falando que em neve, né? Estava zangado. Ele falou que estava assim porque não entende como o time dele também não tem essa mesma postura em outros jogos. Aí ele fala assim, a seguinte frase, eu não sei se foi para Sky. Não é tático o nosso problema, não é técnico. É outra coisa. É outra coisa. É postura. Eu acho que ficou claro isso, né, Fred? É a postura. O Lisandro Martínez disse a mesma coisa também na entrevista para TNT Esporte México, para o Rodrigo Lara, falando que é uma questão de cabeça, de postura dos jogadores. Cara, a entrevista do Amorim claramente é de quem está zangado com os jogadores. De quem fala, cara, porque o discurso que já se criava depois do jogo, vendo a melhora de atuação do Manchester United, viu, o Amorim teve tempo para treinar. Tinha jogado contra o Newcastle na segunda-feira e ficou esse tempo todo sem jogar. Pela primeira vez teve uma sequência de treinamentos e ele conseguiu adaptar um pouco melhor o time para o novo sistema, de linha de 3, de linha de 5. E ele falou, não, cara. Eu não quero falar de treino porque eu quero falar de postura. Claramente alguém que está apontando para os jogadores, né? Uhum. Assim, e ele fala muito de recomposição, de recuperar a posição quando perde a bola. Tem um contra-ataque do Liverpool que termina com o desarme do Ugarte, que foi bem no jogo. A dupla Mainu e o Ugarte foi muito bem. Os dois foi muito bem. Aliás, a última vez que o United tinha feito um gol em Anfield, o Mainu tinha 13 anos de idade, que foi em 2018, e ontem fez 2. Então, o Amorim, ele coloca os jogadores na fogueira, assim, e acho que de maneira correta, nas entrevistas pós-jogo, que é assim, não é tempo para treinar, não é adaptação ao sistema, é que aqui jogou de uma maneira que eu queria que tivesse jogado contra o Newcastle e contra o Forest, e eu tô pé da vida porque eu não vi isso lá, não foi uma questão de o adversário, o sistema, a falta de treino, foi na cabeça dos jogadores, a vontade, no fim das contas. Até porque, taticamente, esse jogo do Liverpool serve muito pouco para o caminho do Manchester United. O Manchester United tem uma hierarquia pelo tamanho do clube que ele vai ter que atacar muito mais o adversário, ele tem que se expor. O United tem muito problema para ser protagonista, porque como ele é muito frágil, ele não consegue atacar bem, então ele defende mal, então ele sofre muitos gols, ele fica vulnerável, então ele vira isso aí que a gente está vendo há muito tempo. O time do Ten Hag já conseguia, em alguns momentos específicos, jogar bem de contra-ataque. Ganhou a FA Cup, eliminando o Liverpool, né, com o gol do Diallo, inclusive, na prorrogação, se eu não estou enganado, no 3-2. Foi do Diallo, exatamente. E depois ganha a final contra o Manchester City, que não era essa água que é até 10 dias atrás. Porque já consegui, em alguns momentos, fazer jogos específicos bons. A questão é realmente estar concentrado como estava ontem. Ontem, por exemplo, eu gostei do primeiro... Antes de virar um caos, que aí vira uma montanha-russa e fica divertido, antes eu assistindo mais o jogo para analisar, eu estava gostando muito, não só como o Manchester United se defendia, mas como ele gastava a bola. Tocava e tocava e tocava, e o Liverpool não tinha ritmo, e o Liverpool não conseguia pressionar, e não conseguia espremer o Manchester United, e eu ficava vendo, caramba, até quando que eles vão conseguir fazer isso? Para mim, por exemplo, o Bruno Fernandes é, para mim, disparado melhor em campo, porque ele segura todas as bolas, e passa bem, e sai de pressão, e acha passe, e dá assistência. Ele foi o segundo jogador em campo que mais tocou na bola, ele foi o que mais ganhou duelos, ele foi o que mais deu passes-chave, ele foi o cara que fez o Manchester United ter sentido de jogo, quando tinha a bola. Parte do plano era, a gente não pode ser um jogo de lá e cá, porque se a gente fica perdendo bola toda hora, os caras vêm de novo. Se a gente perde bola, os caras vêm de novo. Então não dá para só contra-atacar. A gente tem que ter posse de bolas longas para que eles não façam nada. E também a gente não pode ter posse de bola longa e ir pro campo deles, porque eles vão roubar a bola e vão correr. Aí ferrou. Então o que fazia era sempre ter 4 atrás, subia um ala, ficava o outro, mais os 3 zagueiros, e um ou os 2 volantes lá atrás também. Se defendia de contra-ataque já com 6 jogadores mais ou menos na linha de meio campo, que evitava muito as transições do Liverpool. Só que isso não serve para jogar daqui a pouco contra o Bournemouth.
Isso não vai servir para jogar contra o Wolverhampton, isso não vai servir para jogar contra o Brighton. O Manchester United vai ter que dar muitos passos à frente contra esses times. Então, o que serve de ontem realmente é a postura. É o que o Rubem Amorim esteja... Eu concordo com a reação dele. Eu concordo que ele fica zangado, até porque de soneca a gente já tem outros treinadores por aí. Tem muito. Que é cobrar essa postura. Esse nível de concentração e de seriedade que o Manchester United teve ontem é o caminho. Taticamente, para mim, não serve de muita coisa, não. A maioria dos jogos, o Manchester United vai ter que jogar diferente. Não, você sabe que, taticamente, é uma leitura que a gente vai ter que fazer, uma avaliação na próxima temporada. Porque o trabalho do Rubem Amorim, ele é muito autoral, cara. É um trabalho muito específico. O Manchester United está com dificuldade para encaixar nesse esquema. Sinceramente, especialmente quando a gente olha para os alas, né? Tanto o Dalot contra o Mazraoui, eles fazem corridas erradas, como se fossem laterais, e aí às vezes eles acham que são pontas e não ocupam o espaço que tem que ocupar. Então, ainda tem muitas nuances do esquema do Rubem Amorim, que, por exemplo, o Sporting agora já abandonou com o Rui Borges, porque era uma coisa tão autoral que não dá para você ficar replicando uma coisa que você não sabe fazer. Quem sabe é o Amorim e ele precisa de tempo para isso. Mas claro que a postura é importante. E eu fico só com uma pulga atrás da orelha, assim, porque eu acho que foi bom as coisas não terem começado tão bem para o Amorim. Porque a oportunidade também dele observar quem vai correr de verdade, colocar dedo na ferida, quem que ele vai poder contar ou quem que ele não vai poder contar. Porque imagina só, se o Amorim chegar lá e ganhar 5 primeiras, as 7 primeiras. Pô, tá vendo? O problema era o Ten Hag. Tá vendo? Ó, os jogadores não são tão ruins assim como estão falando. Tá vendo? Ó, mudança de postura e tal. Ó, e agora o Rubem Amorim já vai colocar o time na Champions e já vamos brigar pelo Premier. Cara, e aí depois podia cair num precipício, num abismo, que foi todos os outros anos, né? Os problemas continuarem, porque as vitórias elas escondem os problemas, e você seguir como foi sempre. Desse jeito que está acontecendo, me parece que, cara, cada vez mais fica deflagrado alguns problemas e é uma chance para o Rubem Amorim, junto com a torcida, junto com a direção, entender isso e para mirar o futuro. É um bom agridoce, assim, né? Porque, cara, a decisão da diretoria do Manchester United de renovar com o Ten Hag, depois de um fim de temporada trágico, apesar do título da FA Cup, e dar 200 milhões para ele gastar na janela, tenho a sensação de que isso fez o United andar 3, 4 janelas para trás, assim. Porque para você trocar esse elenco, e claramente esse elenco não é o suficiente para o tamanho do Manchester United, ou você tem jogadores que já passaram do melhor, ou que estão chegando no melhor, e vários deles não se adaptam a esse esquema. O United não tem ala, né? É difícil você achar bons alas, e o United não tem bons alas, não tem nem alas. E o Rubem Amorim vai precisar de uma janela absolutamente perfeita, contando com uma valorização do mercado de jogadores que estão no elenco do Manchester United e precisam ser vendidos e estão desvalorizados. Então, eu entendo e concordo com você, mas ao mesmo tempo isso traz um peso muito grande. Primeiro que a temporada vai para o lixo, né? Assim, o United está na 13ª colocação da Premier League, G4 é impossível, e você buscar a vaga na Champions ganhando talvez uma Europa League e ver o que vai fazer na Copa da Inglaterra. Mas você joga uma temporada no lixo e ainda precisa de uma janela muito, 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 muito boa de um clube que está estrangulado no fair play financeiro. Então, cara, o Amorim vai ter muito, muito, muito trabalho, mas eu gosto da maneira como ele está colocando o elenco, porque esse era o jogo para talvez ele dar uma protegida se ele tivesse uma estratégia um pouco mais a curto prazo, dar uma protegida nesse elenco. Ele não, ele colocou o elenco no holofote. E ele fala nessa entrevista que o cara pergunta para ele: você falou isso para os seus jogadores? Não, lá eu tive que acalmar um pouco as coisas. Pô, como se os jogadores não fossem ver a entrevista. Exatamente. Foi um pouco inocente aí o seu Rubem Amorim.